E pessoal, tudo bom? Hoje o vídeo é para falar daquele que ainda é o melhor tratamento para a doença de Parkinson já inventado, que se chama levodopa. É importante começar dizendo que eu não estou recebendo absolutamente nenhum benefício financeiro ou qualquer outro benefício por fazer esse vídeo. O objetivo desse vídeo é realmente conscientizar os pacientes sobre a forma correta de tomar levodopa e sobre o que cada um dos comprimidos significa, qual é a forma correta de tomar cada um dos comprimidos, tá bom? Aqui no Brasil, a formulação mais vendida da levodopa, a marca mais vendida da levodopa é o Prolopa, que inclusive tem o maior número de formulações, então eu vou mostrar para vocês basicamente o Prolopa, tá? Primeiro, uma coisa muito importante que eu vejo que nem todo mundo fala para os pacientes é que, idealmente, Prolopa precisa ser tomada de estômago vazio. Qual é a orientação oficial? O paciente tomar o Prolopa pelo menos meia hora antes das refeições ou uma hora depois das refeições. E esse tempo precisa ser respeitado. Então, meia hora é meia hora. Meia hora não é 25 minutos. Uma hora é uma hora não são 50 minutos. Então, fica de olho, porque se o paciente toma o Prolopa com o estômago mais cheio, o Prolopa ou qualquer formulação de levodopa é menos absorvido. Então, o paciente vai ter menos o efeito da medicação, tá? Então, isso é uma coisa muito importante. Outra coisa muito importante que é preferencialmente tomar Prolopa com água. Tomar o comprimido a seco para nenhum remédio é muito bom, porque acaba que o comprimido demora para chegar onde ele precisa, tá? A questão do Prolopa de tomar de estômago cheio é a verdade para a maioria dos pacientes, exceto para aqueles que têm muita náusea com Prolopa. Aí a gente abre um pouco de exceção nesses casos, mas na grande maioria dos casos o ideal é tomar de estômago vazio, tá? Uma outra coisa muito importante é sempre tomar o Prolopa nos horários exatos que o seu médico define para você. Então, Prolopa ou qualquer outra formulação de levodopa não é uma medicação que dá para tomar de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas. O ideal é pegar o tempo em que o paciente está acordado e dividir esse tempo nas tomadas de Prolopa, porque tirando casos mais graves em que o paciente fica travado de madrugada, a Prolopa deve ser tomada enquanto o paciente está acordado, porque o efeito maior dela é enquanto o paciente está acordado. Quando o paciente está dormindo, dificilmente o paciente vai ter algum benefício do Prolopa, a não ser em doenças moderadas avançadas que o paciente fique travado ou precisa acordar para ir ao banheiro e se sente mais travado. Então, Prolopa, tomar de estômago vazio, com água e exatamente nos horários determinados pelo seu médico. Não mude os horários por conta própria antes de falar com o seu médico, tá? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês das formulações do Prolopa. Eu trouxe aqui algumas amostras grátis para mostrar para vocês. A única que eu não tenho é a mais comum, na verdade, que é o Prolopa 200/50, que a gente chama de Standard, mas eu trouxe uma fotinho aqui para mostrar. Esse aqui é o Prolopa Standard, tá? Então é um Prolopa mais comumente utilizado. A dosagem dele é 200/50 e o comprimido é um comprimido nesse formato aqui, rosinha, tá? E tá vendo que ele tem duas linhas aqui no meio do comprimido? Quer dizer que esse comprimido pode ser cortado em até 4, tá bom? Esse é disparado o Prolopa que a gente mais usa. Ele pode ser encontrado de graça, tá, gente? No posto de saúde com a receita médica. E essas aqui são as outras formulações disponíveis do Prolopa, tá? Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas pra você. Então, a gente tem o Prolopa HBS, que ele é 100/25. Tem o Prolopa DR, que assim como o Standard, ele é 200/50. Tem o Prolopa BD, que ele é 100/25, assim como o HBS, então a diferença aqui tá no sobrenome, né? Um é HBS e um é BD. E esse aqui é o Prolopa dispersível, tá vendo? Ele contém 15 comprimidos dispersíveis, ele também é 100/25. Bom, gente, o primeiro Prolopa que eu vou falar pra vocês é o Prolopa Standard, que a gente chama assim. É o 200/50, sem nenhum sobrenome. É aquele que eu falei que eu não tenho a amostra aqui comigo agora. É um comprimidinho redondo, rosa, bisulcado, né? Então tem 2 sulcos. E ele então pode ser cortado em até 4 pedaços. E não é incomum, às vezes, a gente pedir para o paciente tomar 1/4 do comprimido
ou então metade do comprimido, ou 3/4 do comprimido. Então não é incomum o paciente ter que cortar esse comprimido, por isso que o comprimido já vem preparado para isso. O segundo Prolopa que eu quero mostrar para vocês é o Prolopa BD, que é esse daqui, ó, tá? Esse Prolopa, ele é rigorosamente igual ao Prolopa Standard, a diferença é que ele é metade da dose, mas de resto ele é igual. Então, um comprimido do BD, que é esse comprimidinho aqui, ó, equivale a metade do Standard, do 200/50, tá? O BD, ele também é bisulcado, tá vendo, gente? Então, ele também pode ser cortado em 4 pedaços. E também não é uma coisa difícil da gente pedir para o paciente fazer, não é uma coisa impossível e pelo contrário, é bem comum, tá? O outro Prolopa que eu quero mostrar para vocês é o Prolopa HBS. Diferente dos outros dois que eu mostrei até agora, que eram comprimidos, esse Prolopa é uma cápsula, tá? Então ele não pode ser cortado. Esse Prolopa, gente, ele é um Prolopa que ele tem uma duração mais prolongada. Ai, Karine, então isso é bom. Isso é bom, só que a parte ruim é que a absorção dele é meio errática. Então, esse Prolopa a gente usa principalmente, mas não exclusivamente, para os pacientes, às vezes, que têm sintomas de falta de Prolopa durante a madrugada. Então, a gente pede, às vezes, para o paciente tomar essa medicação, o HBS, antes de dormir. Ou então aquele paciente que acorda de manhã muito travado e até ele tomar a primeira dose do Prolopa de manhã e destravar, demora. Então, para esse paciente, a gente também costuma indicar o HBS, tá? Mas ele dificilmente vai ser uma formulação que a gente vai usar aí durante o dia. A outra formulação que eu queria mostrar para vocês é o Prolopa dispersível, que é esse aqui, ó. Ele é 100/25, assim como o HBS, só que ele é dispersível. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Então, ele é um comprimidinho assim, ele é um comprimidinho branco, 100/25. Esse aqui só dá para cortar na metade, não dá para cortar em 4 pedaços. E esse aqui tem uma particularidade, gente. Os outros a gente bota na boca e engole. Esse daqui, que é o dispersível, a gente tem que dissolver num pouquinho de água. Então, pega um copo de água, joga o Prolopinha dispersível lá dentro, deixa ele dissolver e aí toma aquela água. A grande vantagem do Prolopa dispersível é o tempo de início de ação. Então, ele é uma formulação da levodopa que tem um início de ação muito rápido, mas também tem uma duração curta. Então, ele é usado, por exemplo, quando o paciente acorda travado de manhã. Uma estratégia da HBS à noite, outra estratégia é eu tentar o dispersível pela manhã para esse paciente ficar bem mais rápido. Outra estratégia que a gente usa o dispersível é naquele paciente que tem aquele travamento inesperado. Isso pode acontecer em fases moderadas e avançadas da doença. Então, tá, sei lá, sozinho na rua, no supermercado e, putz, travou. E não era hora de travar. Teoricamente, ele ainda devia estar com o efeito do Prolopa. Nesses momentos, para tirar um paciente de um apuro, a gente dá o dispersível. Não é uma medicação boa, na maioria dos casos, para ficar tomando assim o dia todo. Ele realmente é para tomar nesses momentos mais coringas. E a formulação mais nova do Prolopa, que é o Prolopa DR, vocês conseguem ver aqui. Esse Prolopa DR é esse comprimidinho aqui elíptico e que tem um suquinho aqui bem no meio, então só dá para ser cortado em 2 pedaços, tá? E não em 4. O Prolopa DR, ele tem uma vantagem que é como se fosse uma mistura entre o dispersível e o HBS. Então ele tem um início de ação mais rápido, mas a duração do efeito ela é maior. Só que diferente do HBS, ele não tem aquela absorção errática. Então ele sim é um tipo de comprimido que dá para utilizar durante o dia, dá para utilizar à noite. Apesar do Prolopa DR ser 200/50, assim como o Standard, a gente não pode fazer uma equivalência de 1 para 1. Então, se o paciente toma um comprimido de Standard e eu quero mudar para o DR por algum motivo, é preciso aumentar um pouquinho essa dose, porque a biodisponibilidade do DR é um pouquinho menor, tá? Então, às vezes eu vejo muito paciente que fala que não se deu bem com o DR, mas é porque na hora de fazer essa conversão, não fez esse aumento de 50% mais ou menos a mais da dose que deve ser feito. É muito importante, como eu falei, tomar o Prolopa no horário correto.
Então, pessoal, saiu de casa, foi na padaria, foi no cinema, foi fazer qualquer coisa, leve a próxima dose, as próximas doses com vocês, tá? Porque realmente, se esquecer a dose, se pular a dose, principalmente na doença moderada avançada, vai travar e vai acabar ficando numa situação mais difícil, né, no meio da rua. E é pensando nisso que eu pedi para fazer isso aqui para os meus pacientes, ó. É um porta-comprimido. Desse lado aqui é o lugar que vocês podem guardar os comprimidos, então tem essas duas caixinhas que pode tirar, então pode usar com as caixinhas ou sem. E olha que legal, gente, desse outro lado já vem um cortador de comprimido. Então, como eu falei pra vocês, tem muitas formulações de Prolopa que dá pra cortar, só o HBS que não dá. E não é incomum a gente pedir pro paciente cortar, então é super útil ter esse cortador de comprimido aqui junto com a caixinha de comprimidos. Isso aqui realmente é pra não ter desculpa na hora de sair de casa, não pode esquecer a medicação, tá? De novo, eu quero reforçar que esse vídeo ele foi feito com o objetivo de educação dos pacientes, educação em saúde, tá? Eu vejo às vezes muito paciente tomando Prolopa de uma forma errada, ou tomando de estômago cheio, ou tomando com um copinho de leite, que é proteína e acaba prejudicando a absorção do Prolopa, ou tomando a hora que quiser, ou tomando de 8 em 8 horas, o que é uma coisa que geralmente é errada. Ou eu já vi pacientes, por exemplo, tomando Prolopa dispersível, que é aquele que tem que dissolver na água, como se fosse um comprimido comum, e aí não estava vendo o efeito dele. Então, realmente, o objetivo desse vídeo foi esse. Espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Se eu não tirei, deixa um comentário aqui pra mim, que eu mesma respondo. E se você gostou desse conteúdo, por favor, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo que eu postar aqui, tá bom? E até a próxima!